Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus 22, no versículo 1 e 2, que diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas e dizendo-lhe: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, a parábola das bodas, ela nos fala a respeito de Jerusalém, que o Senhor, ele envia o seu filho para chamar a todos, mas eles não quiseram vir para as bodas do filho. Então, o Senhor fez o quê? O Senhor disse assim: então eles não querem então vir para bodas do meu filho, para o casamento, para o arrebatamento, então, que a igreja vai ter, que a igreja vai comemorar as bodas com Jesus durante 1000 anos, que é o milênio. Então ele diz assim, que ele envia o filho, mas eles não quiseram saber do filho. Jerusalém não quis saber de Jesus, não acreditaram. Eram fariseus que criam só na lei, não acreditaram em Jesus. Então, depois que Jesus foi crucificado, foi morto por eles que não creram em Jesus, então o Senhor diz assim agora para os discípulos: agora vocês vão e preguem a minha palavra, e pregue o que eu ensinei para vocês, o reino dos céus. A princípio eles não tinham entendido. Pedro mesmo não tinha entendido a aliança que Deus queria fazer com o restante do mundo. Então, eles estavam em oração e receberam a presença do Espírito Santo. E Pedro estava orando. Em Atos 10, 23, nos fala que ele estava orando e que ele viu um lençol cheio de animais nojentos. E daí uma voz disse assim: Pedro, come esses animais. E ele disse assim: não, Senhor, eu não como esses bichos nojentos assim. E realmente ele assim não tinha entendido, ele estava vendo ainda de uma forma que ele não estava vendo espiritualmente o sentido daquilo ainda. Então se recolheu aquele lençol e tinha um centurião chamado Cornélio, um homem muito temente a Deus, um homem muito bondoso, que sempre ajudava as pessoas, tinha muita misericórdia, ajudava às vezes muitas pessoas com as esmolas. Então ele tinha muito amor pelas pessoas. E temente a Deus. Então um anjo apareceu para ele e disse assim: olha, você manda chamar Pedro, que ele vai te mostrar algo. Então eles vão lá, buscam Pedro e Pedro diz assim: mas o que vocês querem ouvir? Daí Cornélio diz assim: eu estava aqui orando, me apareceu um varão e ele falou que você tinha algo para nos dizer. Então Pedro começou a pregar a palavra de Deus e não demorou muito. Aquelas pessoas, várias pessoas que ele chamou para quando Pedro viesse, que eram os gentios, que não eram judeus, eram os gentios. Então todos eles foram batizados
no batismo de fogo, de línguas de fogo. E começaram então a falar em línguas. E quando Pedro olha aquilo assim, aí que ele entende, nossa, mas da mesma forma que Jesus nos falou que a promessa do batismo em línguas, em fogo, viria sobre nós, então também veio sobre eles. Então eles também são participantes da misericórdia de Deus. E foi isso então que aconteceu. Eles também pela fé receberam o batismo e se tornaram filhos de Deus. Então Pedro ali naquele momento que entendeu que aqueles animais peçonhentos significava o pecado dos gentios. E o Senhor disse assim: Pedro, não fale que eles são nojentos, porque eu vou purificar eles. Significava o pecado nojento que a gente carrega antes de conhecer Jesus na nossa vida. Então todo aquele que crê será batizado e será salvo. Batizado nas águas, se for da vontade do Senhor, será batizado no Espírito Santo também para falar em línguas. E ali o Senhor diz assim, então, né? Eles rejeitaram, eu mandei o meu filho, eles rejeitaram. Israel rejeitou o meu filho. Então agora vocês vão nas favelas, vocês vão em todos os cantos aí que você estiver, e vocês tragam as prostitutas, os assassinos, todos aqueles lá que Pedro viu que eram peçonhentos e nojentos, que estão cheios de pecado, porque eu vim para curar os que estão doentes. Os que estão doentes quer dizer cheios de pecado, enganados pelo inimigo. Então é eles que eu vou chamar agora. Então vocês vão em todos os lugares aí e chamem essas pessoas. Eles são os gentios, porque agora Israel rejeitou o meu filho. Então agora eu vou chamar os gentios. Isso vem se cumprindo na minha vida e na tua vida. Porque todos nós somos descendente de Sem. Todos nós somos descendentes de Sem, que chegou em Noé, todos morreram. Noé é o único servo de Deus e os filhos dele, então eles vieram da descendência de Sem. Então todos nós, nesse mundo todo, somos descendentes dos filhos de Noé. Mas muitos não quiseram saber de Deus. Então o Senhor, ele peleja hoje pela minha vida e pela tua. E não adianta fugir igual Jonas fugiu. Quanto mais fugir, mais doer vai doer. Porque se você é um escolhido igual Jonas, é o jeito que você fala, é o jeito que você prega que vai convencer. É a unção que Deus deu no teu louvar que vai salvar. É a forma que você prega que Deus vai usar para salvar uma alma. Então não adianta querer fugir, porque o Senhor vai pesar a mão. Então não deixa o Senhor pesar a mão. É melhor vir por amor ao Senhor do que vir chorando depois. Então, irmãos, eu deixo essa palavra em nome de Jesus, porque você e eu somos aqueles que fomos resgatados para fazer a obra de Deus. E se o Senhor colocou na tua mão, o Senhor sabe que você é capaz de fazer a obra que Ele deixou na tua mão. A paz do Senhor, e eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.